E aí, pessoal, uma das perguntas mais recorrentes das últimas semanas, especialmente feitas por aqueles que estão fazendo diagnóstico de portfólio comigo, é qual que é a hora de desmontar a posição. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aonde eu tô. Tô no centro de Valência, aqui na frente da Torre de Serranos, que é uma das duas portas da Valência medieval que seguem de pé. Uma é a Torre de Serranos, que é essa aqui, a outra é a Torre de Cartes, que fica lá pro centro da cidade. E é muito bom passar por aqui todos os dias, é um lugar com muita história. Agora tá rolando a rota de Natal, tem muitas luzes espalhadas pela cidade. Tá sendo um mês muito bonito por aqui, a cidade tá muito enfeitada e é isso. Hoje eu tô sem o fone de ouvido, eu me esqueci, eu não sei como que vai ficar a qualidade do áudio. Espero que fique suficiente pra gente poder conversar com tranquilidade. Deixa eu fazer isso aqui dentro do carro, menos barulho, mais seguro que o áudio vai ficar bom. Vamos lá. Câmera ajustada, vamos ao tema da live de hoje. Uma das perguntas mais recorrentes das últimas semanas tem sido a seguinte: João, qual que é o momento de eu desmontar a minha posição? O que eu tenho dito para o pessoal que tem me perguntado isso é o seguinte: nós estamos no início de uma bull run, ao que tudo indica estamos no início de uma bull run, ou seja, de uma corrida de touros. Eu acho que a gente vai olhar para trás daqui a um tempo e vai ver que o bull market começou lá nos 15.400, quando o Bitcoin bateu no fundo e começou a subir, né? A gente está em 23 e o Bitcoin já subiu razoavelmente bem, várias altcoins já subiram bem, alguns ativos de capitalização bem pequenininha já subiram muito bem também. Então tudo isso para mim já é sinal de bull market. Agora, a bull run, efetivamente, aquela corrida de touros, ela se dá especialmente depois do halving do Bitcoin, que deve acontecer no ano que vem, entre abril e maio. Então, o movimento mais exponencial, ele ainda nem começou. Então, um pouco precoce, na minha opinião, a ideia de já começar a realização de lucro em cripto nesse momento. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma. Quem tá falando aqui para vocês é um cara que saiu muito cedo de diversos ativos no último ciclo de alta. Aí eu já falei aqui algumas vezes para vocês que eu não quero cometer esse mesmo erro mais uma vez. Então eu acredito que os próximos meses, por volta do próximo ano e meio, serão momentos de corrida de touro, ou seja, veremos muitos ativos performando muito bem. Então a gente tem que ter muita paciência. Como que eu sei o momento de começar a sair efetivamente? Muito provavelmente, se esse ciclo de alta se comportar de maneira semelhante aos ciclos passados, a gente deve ter o fim de um próximo ciclo de alta por volta do final de 2025. Então a gente tem aí mais ou menos 2 anos de performances positivas dos ativos de maneira em geral. Pelo menos o fim do penúltimo ciclo foi no final de 17, aí tivemos 18 de queda, 19 de lateralização, 20 e 21 de alta, final de 21, último ciclo de alta, 22 queda, 23, que é esse ano, lateralização e um pouquinho de subida, e provavelmente o movimento mais exponencial começa no próximo ano, 24 e 25 ainda deve ser bom. Existe alguma garantia de que porque foi assim no passado, vai ser assim dessa vez? Não, não existe nenhuma garantia, mas a minha expectativa é de que seja. Posso estar completamente equivocado, mas a minha expectativa é de que seja. Então eu acredito que a partir da metade de 25, então daqui a um ano e meio, se esse ciclo for como os ciclos passados, é que a gente começa a pensar em realização. A gente começa a ter sinais desse momento durante, provavelmente, 2025. Alguns sinais, por exemplo, aquele seu amigo no-coiner, aquele seu amigo que não vê valor em cripto, que te zoa por investir em cripto, quando esse cara começa a te perguntar sobre cripto, começa a perguntar, como é que tá o Bitcoin tá andando, né? E as altcoins e tal. Quando isso começa a acontecer, a gente já tem o primeiro sinal de topo de ciclo. Televisão noticiando muito sobre cripto, sobre Bitcoin, mais um sinal de topo de ciclo. Algumas empresas que no último ano e meio iam muito bem, participando de todos os eventos, fazendo eventos, começam a ruir, começam a ter problema. Algumas empresas do setor cripto, mais um sinal de topo de ciclo. Qual que é o ponto aqui? Existem alguns sinais de topo de ciclo. Mas qual que é o ponto aqui? Eu acho que nos próximos 6 meses, nós ainda teremos um excelente momento para fazer aportes. Eu acho que se você fizer DCA nos próximos 6 meses, você fará um DCA num período excelente. Por quê? Porque a gente costuma ter a precificação do halving um pouco antes do halving, por volta de 90 dias antes do halving. Durante o halving, a gente lateraliza e até corrige um pouco. E aí, depois do halving, também entre 90 dias, por volta de 90 dias, um pouco mais, um pouco menos, a gente começa efetivamente aquele movimento mais exponencial. Então, se a gente pensar que o halving é entre maio e abril do ano que vem, mais uns 3 meses vai bater lá em junho, julho
de 2024. Então, muito provavelmente é por volta da metade do ano que vem que a gente começa aquele movimento mais exponencial. Então, daqui para lá temos ainda 6 meses. Então, eu acho que teremos ainda 6 meses de oportunidade para fazer DCA, para fazer preço médio. Então, vejam que o DCA se pode fazer com tranquilidade, desde o fundo até aquele momento de um pouco mais de segurança e agora mesmo com mais segurança até efetivamente o halving acontecer. Agora, o momento de realização, que é o motivo desse vídeo, né? Muitas pessoas me perguntando qual que é o momento de começar a realizar o lucro. A porta de realização ela é bem mais estreita, a porta de entrada ela é larga, a porta de saída ela é estreitinha, ela costuma ser estreita. Então quando a gente tem esses sinais de topo, os amigos no-coiners perguntando, televisão noticiando a todo tempo, empresas quebrando, você tem, pelo menos foi assim nos últimos ciclos, que descascar o seu lucro, ou seja, transformar a sua posição de cripto em caixa em menos tempo. A porta de saída é curta. Sei lá, você vai ter que descascar o seu lucro, vai ter que fazer caixa em 2 meses aproximadamente, 3 meses no máximo. Então você vai realizando o lucro de maneira mais rápida do que a maneira que você monta a posição durante aqueles tempos de incerteza. Então é mais ou menos assim que funcionou nos últimos ciclos. Então é assim que eu pretendo me comportar nesse próximo ciclo. Outro ponto super importante. João, eu faço isso com todos os ativos? Você toma a sua própria decisão. Eu, João, faço isso. Essa estratégia que eu acabei de compartilhar com vocês é a respeito de criptoativos. Bitcoin, eu não especulo, já falei isso milhares de vezes, eu não especulo Bitcoin, não quero estar especulando Bitcoin, não quero correr o risco de estar especulando Bitcoin no momento em que o sistema fiduciário for pro pau. Então, em virtude disso, eu não especulo Bitcoin, mesmo sabendo que num ciclo de baixa o Bitcoin pode corrigir no próximo ciclo os seus 60%, 70%, eu prefiro manter a minha posição em Bitcoin, porque eu acho muito arriscado especulá-lo. Agora, com as altcoins, aí sim, eu acho que toda essa estratégia compartilhada aqui nos últimos minutos, ela funciona especialmente para altcoins. Porque as altcoins, por mais que nasçam durante os ciclos de alta, as narrativas de decoupling, de altcoins que mesmo em ciclos de baixa vão continuar se apreciando, porque o mercado que aquela altcoin está inserida é um mercado que existe independentemente dos ciclos de cripto, eu não acredito mais nisso. Os aplicativos podem sim continuar tendo usuários, podem continuar tendo demanda durante os ciclos de baixa, mas os tokens desses aplicativos muito provavelmente sofrerão durante o ciclo de baixa. Então, tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês é sobre cripto. Sobre Bitcoin, eu prefiro não especular, eu acho muito arriscado especular Bitcoin, então eu prefiro assumir a queda do Bitcoin, até porque durante um ciclo de baixa, eu só vou transformar Bitcoin em fiat se por acaso eu precisar pagar contas, se eu precisar, por necessidade mesmo. Se eu não precisar, eu vou carregar Bitcoin para o próximo ciclo de alta e eu estou bem seguro, pelo menos se eu levar em consideração os fundamentos de hoje, que o Bitcoin volta à sua máxima e depois alcança novas máximas. Claro que a gente tem que estar acompanhando o mercado como um todo, acompanhando os fundamentos para verificar essa probabilidade. Isso vale para Bitcoin, vale para qualquer outro ativo, mas até o presente momento não existe nada que me faça acreditar que o Bitcoin possa estar em risco. Existem muitas inovações em torno do Bitcoin, isso é um fato, e eu sinceramente não sou o maior fã delas, mas eu estou aberto para olhar para isso e para acompanhar, né? Nada disso me faz ter medo a ponto de desmontar a minha posição em Bitcoin. Eu estou observando e até me expondo a algumas dessas narrativas, porque no final das contas existem trade-offs aqui. Então existem sim, na minha opinião, alguns riscos envolvidos com inovação em torno do Bitcoin, mas também existem benesses, né? Melhorias que podem fazer com que os incentivos sofram menos pressão e o ativo possa continuar se desenvolvendo com mais tranquilidade, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu queria falar um pouco para vocês sobre como fazer essa realização, em que momento fazer essa realização. Essa é a minha visão, não estou falando que é o certo a ser feito, mas é como eu pretendo fazer. Se a minha percepção mudar no meio do caminho por qualquer motivo, eu volto e compartilho isso com vocês por aqui, tá? Estou com vagas abertas mais uma vez para os diagnósticos de portfólio. Quem quiser bater papo comigo, manda eu quero para joãoazin@gmail.com. Vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. 1 hora de papo são $500, tá? Então não vou nem fazer você perder o seu tempo. Se é caro para você, eu entendo, não tem problema nenhum, mas são $500, 1 hora de papo para olhar portfólio, para trocar ideias sobre mercado. Se for caro para você, não tem problema nenhum. Todos os dias eu estou aqui às 7 da manhã, todos os dias, na verdade, de segunda a sexta, às 7 da manhã, com conteúdo gratuito para falar um pouco sobre os assuntos mais importantes do mercado para vocês, tá bom? Mas se você quiser esse papo, manda eu quero para joãoazin@gmail.com e eu te devolvo um e-mail para a gente marcar
o nosso bate-papo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui abaixo, tá? Valeu, bom dia a todos, até a próxima e a gente se encontra por aqui e nas outras redes sociais.